Hoje, quem aceitou o convite é a Fadinha. Ela é uma doula experiente, a mais experiente no nosso país, a primeira doula do Brasil. E eu achei bonita a postagem dela, que me disse que vai me ajudar a alinhavar o fio da história da humanização do parto e nascimento no Brasil. E eu acho que é um pouco esse meu intuito mesmo, conhecer a história. Eu sou curiosa, sou doula há 7 anos e tem muita gente nesse caminho. Fadinha, bem-vinda, já te vi aqui. Vamos esperar um minutinho para as pessoas receberem a notificação de que estamos ao vivo. E eu já te coloco aqui comigo. Te digo que é uma satisfação enorme ter você aqui nessa sala, nessa tarde chuvosa. Esperamos que a conexão nos ajude. Eu sei que a gente já tem um outro tipo de conexão que é muito mais estável do que essa. Vamos lá. Você diz ok para essa notificação? Yes. Olá! Oi, tudo bom? Tudo bem, minha querida? Muito obrigada pela sua disponibilidade, Imagina, atenção que e bom, por... sabe? Eu que agradeço demais pelo convite. É uma oportunidade grande de estar com você, de conhecer você. Quer dizer, a gente já se encontrou, né? Outras vezes, né? A gente tem em congresso e tal, mas assim, aqui pela telinha ainda não, né? Pois é. Fadinha, eu tô nessa investigação do movimento de parto e nascimento no Brasil e investiguei com algumas figuras como isso se deu, qual foi o despertar de cada uma. É, Então, conversei com algumas figuras, como eu te contei, e seu nome sempre esteve aqui. Ah, será que a Fadinha falaria, né? E eu estou Deixa muito eu fazer. feliz por hoje. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, que eu fiquei curiosa. Eu falei assim, é bom, eu estava te ouvindo aí falar, você tem 7 anos que você é doula, né? E como é que surgiu essa ideia, assim, de você contar a história da humanização? Porque a maior parte das doulas, não só das doulas, de todo mundo que eu conheço da humanização, todo mundo quer do umbigo para frente, entendeu? Não quer para trás, não. Não quer saber o que aconteceu antes. Todo mundo assim, tipo, fui eu que inventei a roda, eu que inventei a pólvora, eu que inventei tudo. É meio assim, entendeu? E aí, de repente, vem alguém para desenrolar esse fio da história, assim, eu acho legal, sabe? Acho muito bom. Fico feliz que ressoe. É exatamente o contrário do que você me disse. Eu, Aham. desde que eu encontrei esse mundo, que foi numa visita ao Gama, um livro, no final do livro tinha um link para um site, eu entrei e eu comecei a ler todos aqueles relatos de parto e de história e eu me encantei. E eu imediatamente quis conhecer como aquilo começou, né? Então, eu sempre honrei muito quem veio antes. Pois é, eu acho que É, isso é uma tradição mais oriental até, né? Assim, que é uma coisa da gente sempre reverenciar os mestres do passado, os ancestrais. Eu acho isso que falta na nossa cultura isso, né? Que as pessoas, e a que gente na apesar de nossa. não ser da minha cultura, é, quando surgiu essa quarentena, eu estava fora do Instagram 2 anos e resolvi voltar. E aí, quando foi o dia da parteira, eu chamei a minha parteira, que foi a Ana Cris. Falei, Ana, eu quero que você entre, mas eu quero que você conte a história, como é que você entrou nessa, quem foram as pessoas que te inspiraram. E sempre assim, quem inspirou a Ana Cris? Foi Simone? Quem te inspirou, Simone?
Quem te inspirou, Jorge? E aí, assim, a gente vai tentando traçar uma colcha de retalhos, talvez, mais do que uma linha, né? E eu acho muito bonito de conhecer as histórias, de fazer essas entrevistas. E eu estou disponibilizando no. Ah, eu inverti minha câmera? Peraí. Desculpa. É, e aí, essa é a minha curiosidade, sabe? Porque todas essas histórias começaram em algum lugar, e mesmo a sua, como pioneira, como vanguarda desse caminho. Então, eu preparei algumas perguntas como um guia, como um roteiro, É, mas a gente vai seguindo assim. mas eu Fico fiquei curiosa. curiosa de saber Hum, como você se interessou por isso, né? Assim, realmente é diferente. que legal. Eu tenho vontade e tenho sido provocada no sentido de o que, que vai virar tudo isso, né? Já são 9 lives. Será que isso vai contar uma história? Será que isso é uma biografia do movimento? Não sei o que pode ser. Quem sabe, né? Quem É, eu sabe? acho também. Aham. E aí, queria te começar perguntando qual foi a primeira história de parto que você ouviu? E que Na minha história vida, foi essa? na minha Qual foi vida, a primeira história? Você ouvia quando criança, a fulana pariu, foi assim assado, ou a sua própria história de nascimento? Qual foi a primeira história, você se recorda? não, me recordo da minha mãe barriguda, né? E ela era professora e indo com barrigão para dar aula e tal. E quando ela foi parir, a minha irmã mais nova, o movimento que teve, né, na casa, assim, eu era criança, né? Então aí, vendo aquele movimento, né? E eu sou do interior, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hum. E minha mãe não conheceu médico, ela só foi conhecer médico, né, assim, bem, com a idade bem avançada. Antes ela teve 11 partos, 11 filhos em casa, né? Ah, Então não era diga, uma você nasceu em casa, então. ah, graças a Deus, né? Debaixo de uma mangueira. Não foi debaixo da mangueira, mas quase, quase. Então, Sim. assim, era esse movimento. Aí eu fiquei prestando atenção naquele zum, zum, sabe? Assim, um movimento de gente e tal, né? Mas não era nenhuma parteira que eu saiba, assim, eram vizinhas, eram pessoas conhecidas, assim, que estavam lá. Então, eu acho que foi a primeira recordação que eu tenho, assim, da coisa do parto, né? Então, foi isso. Que interessante. Então, eu imagino que já entrou num contexto de muita naturalidade na sua vida, né? Você vê sua É, mãe se movimentando, engravidando, parindo, os bebês fazendo é. parte do contexto familiar também, Eu não né? assisti, mas eu estava vendo o movimento, eu estava de fora, assim, né? No quintal e tal, da casa, vendo aquele movimento. Que Isso lindo. é uma E aí, lembrança. sim, uma linda lembrança. Eu fui dar uma pesquisada no para fazer o roteiro de hoje Aham. e encontrei que você começou através da preparação pelo yoga para gestantes e casais. Então, fiquei com vontade de perguntar como é que foi seu encontro com o yoga para gestantes, como é que foi esse caminho? Então, eu já estava nesse caminho, assim, da alimentação natural, do yoga, das coisas naturais, naquela época tudo era novidade, as pessoas falavam, ah, isso vai passar, isso é, né, uma coisa que é um modismo, né? E aí já tinha ouvido falar do parto de cócoras e tal, né? Então, assim, tem um amigo, que é o Cláudio Paciorni, que é outro personagem que você tem que entrevistar, então, tá? Então, ele é. Aceito que você me mande esse contato, porque eu tô com o nome dele aqui também, do Cláudio. Então, aí ele falou, né? Ele falou assim, não, ele estava naquela época, quer dizer, a gente conheceu um pouco antes ele. Eu estava grávida e ele vinha fazer meditação com a gente, fazer retiros. A gente morava numa, assim, era uma comunidade, né, de vários casais, né, como se fosse um ashram, né, que tinha toda uma atividade. A gente não chamava de ashram, mas era a mesma coisa.
tinha horário para meditação, para fazer yoga, para tudo, né? Então ele vinha de vez em quando, ele tipo se internava com a gente aqui e fazia, enfim, fazia essas atividades assim do yoga. Então, eu já estava nisso, eu estava pesquisando sobre o yoga para mulher quando eu engravidei, né? Então, eu estava nessa, assim, de conhecer mais sobre yoga, estudando, pegando livros e tal. Sou autodidata, naquela época não tinha curso, não tinha nada, né? Então, Uhum. estudando sobre isso e fui, assim, elaborando, né, uma série de yoga e tal. E quando eu me vi grávida, eu fui a minha primeira cobaia. Eu me, assim, eu comecei a fazer a, a série que eu tinha previsto, que não é uma série única, né? É uma série que é para cada trimestre, é um tipo de série adequado, né? Então, e aí fui fazendo e deu muito certo, né? Foi super legal, né? Então foi por aí. Aí, assim, não sei se é a próxima pergunta que você ia fazer, mas assim, eu tô. Aí comecei a trabalhar com as gestantes, porque a gente aqui éramos únicos aqui em Santa Teresa, aqui no Rio, a fazer esse tipo de trabalho. Então vinha gente de tudo que é lugar para comprar coisas. A gente tinha um bazarzinho de produtos naturais que foi o primeiro. Não existia nem lojinha de produtos naturais naquela época. A gente tinha todas essas coisas, além de ter meditação aberta para todo mundo. Então vinha gente de Petrópolis, vinha gente de Niterói, vinha gente de tudo que é lugar para estar junto com a gente, né? E aí nessa as pessoas começaram a pedir, né, para fazer o yoga para gestantes, né? Então eu comecei a trabalhar, né, fazer grupos e tal, né? E desenvolver também assim eventos, né? Começar a fazer eventos, pegar as poucas pessoas que existiam na época para trazer para dar palestra, para conversar, para fazer as rodas que agora são rodas, né? E a gente fazia esses eventos e aí começou a ficar uma coisa mais séria, né? E aí as pessoas, assim, começavam a falar, Fadinha, puxa, mas se eu tô com você a gravidez inteira, não posso estar lá no quarto junto com você? Eu falei, pode, ué. Não tem nada que me impeça, né? Aí comecei a ir. Uhum. Então, na época, não era uma coisa assim profissional, né? Porque eu não cobrava, era uma troca de serviços, uma coisa assim desse tipo, né? Até chegar ao Sim, ponto, depois foi evoluindo, né? Então foi uma coisa que com o tempo foi adquirindo mais habilidade para esse tipo de coisa. Então foi sim. bem E espontâneo, né? Eu que pedi o para estar lá. o primeiro parto que você acompanhou e essas primeiras pessoas que te convidavam para o parto, então elas te encontravam através da yoga para gestantes. Foi esse o primeiro Através canal. isso, através do yoga para gestantes, através das palestras, dos grupos, né? Aí elas vinham mas assim, principalmente do yoga para gestante, que como a gente está junto 2 vezes por semana e tal, a gente cria um vínculo muito grande, né? E a gente sempre tive aula teórica junto com a aula prática, né? Então a gente conversava muito, a gente trocava muita informação. E ainda tinha, além disso, os profissionais que vinham depois dar palestra e tal. Então era assim, é muito agradável, né? E eu O acho que primeiro parto que isso, você acompanhou, não como mãe, porque daí você pariu a né? Prema? isso, Prema. Então, pari Quando em você casa também, pariu em casa. foi parto Com quem? licenciado. Quem que te acompanhou? Nobody. Então, assim, Autoassistido. na época não tinha com quem, sabe assim, eu tenho que contar um pouquinho da história para ter um contexto aí. Porque assim, Tudo que eu quero é a história. Pode me contar que eu amo. não seria interessante incentivar as pessoas, agora que a gente tem muitas pessoas que fazem pré-natal, que têm pré-natal de qualidade, que são bons obstetras, boas enfermeiras obstetras, boas pessoas para fazer o pré-natal. Naquela época eu não tinha, entendeu? Então eu tinha uma amiga que morava também junto com a gente nessa comunidade e ela também estava grávida 2 meses na minha frente. E Uhum. ela procurou, batia em todas as portas para descobrir alguém que fizesse o parto do jeito que ela queria. Aí, aí só falavam para ela que era maluquice, que aquilo não ia dar certo, que não ia ser bom. E aí ela voltava para casa meio desesperada. Eu vi aquilo e falei, não vou me meter nisso. Que Então, ano assim, nasceu a Prema? não vou falar. Tá.
Não vou falar, não, porque não sei se ela permite e eu também não gosto que as pessoas fiquem fazendo essa soma, não. Eu preciso Tá continuar trabalhando, ótimo. entendeu? Perfeito. Em off, depois eu falo. Tá Mas, enfim, certo. não, é sério isso, porque o Eu Brasil tem acredito. muito preconceito de idade e eu preciso continuar trabalhando. Senão as pessoas vão falar assim, ah, não, ela tá muito velha, não vou chamar, não. Entendeu? Então, aí, o que que aconteceu? Essa minha amiga, ela vinha, ela acabou tendo parto normal, mas com obstetra que aparou ela quando ela nasceu, mas da forma mais tradicional, né? Então, aí eu falei, ah, bom, não é isso que eu quero. E aí a gente tinha o Cláudio Pacioli lá em Curitiba, incentivando, era tudo por telefone, né? Não tinha nada, né? Nenhum outro canal, a não ser telefone. E quando ele vinha aqui, aí ele falava, não, olha, você pode, porque você faz alimentação natural, você faz isso. Como é que a Índia tem pare lá? Então, ele já tinha feito estudos com as índias, né? Você tinha um trabalho maravilhoso com as índias do sul do Brasil, ele e o pai dele. Então, assim, que levaram para congressos e tudo. Então, ele tinha know-how para falar isso. Sim. Então, ele falou assim, lá elas vão parir sozinhas, sem precisar de nenhuma outra ajuda e tal, você pode fazer isso. Então, ele deu uma incentivada legal, né? E aí, assim, ninguém sabia, todo mundo da família que me perguntava, não, tem obstetra? Tem, tá lá, só que eu não completava a frase, né? Tá lá, no lugar dele. Tem médico? Tem hospital? Tem tudo tem. Tem, mas não tem para mim, tá? Então, assim, era isso, só que eu não completava. Uhum. Então, assim, aí então a gente evitava de ficar falando, né? Para evitar, né, das pessoas ficarem com medo e tal, né? Eu já tinha essa sensação e eu recomendo ainda hoje que as pessoas que vão parir em casa, mesmo com toda a estrutura, com enfermeira, obstetra, obstetriz, fala o mínimo, só fala para quem pode, né, colaborar e dar força, né? Porque senão as Eu pessoas falava, ficam vai nascer na Santa Casa minha. Mas... na Santa Casa. Que ótimo. E aí, exato, na minha Santa Casa, né? E a Uhum. primeira, que você Então, acompanhou, aí eu logo descobri vieram uma. outras? Como foi o início? Foram vindo uma atrás das outras. Assim, e tinha uma médica, né? Umas médicas, várias, assim. Sempre tem gente legal, assim, pelo caminho da gente, né? Então, eu incentivei muito que ela fosse... Ela era obstetra e eu falei, ah, não, você vai fazer parto natural. Você vai fazer parto em casa, você vai fazer parto... Aí a gente trocou muito, né? Assim, ela começou a fazer os partos, assim. Então, o primeiro parto que eu acompanhei, na verdade, até foi com essa médica, ela é homeopata e tudo. Ela não está mais atuando, já tem um tempo que ela, tipo, aposentou, né? Mas fazia uns partos maravilhosos. Então, assim, quer dizer, estava lá presente, né? Atendia os partos maravilhosos. A maneira da gente falar é errada, não é fazer, quem faz é a mulher, né? Então aí eu comecei, então foi um parto assim com ela, foi super legal e a gente estava foi numa maternidade, a gente fazia muito parto no quarto, porque como a gente Uhum. não tinha muita visibilidade, a gente não ia para a sala de parto, a gente ficava no quarto, aí não deu tempo, traga as coisas correndo, aí as pessoas traziam as coisas correndo, e aí tipo assim, nasceu, não deu para sair daqui. Então Uhum. assim, então era muito assim, entendeu? Foi legal. Então assim foi construindo assim aos poucos essa história, né, de trabalhar assim, primeiro com essa médica, que ela até é, a maior parte das minhas alunas estavam com ela, ou com uma outra que também era homeopata. Então, tinha várias assim, pessoas chegando nesse período, né? Isso já foi nos anos 80, assim, final dos anos 70 e início dos anos 80. Em plena época da ditadura, a gente fazendo essas maluquices, assim, que para eles, né, de repente, era maluquice. E, enfim, a gente fazia tudo isso mas sem alardear nada. Então, assim, o que a gente alardeava era o trabalho de yoga para Tem gestantes, da fogos aí? Tá diabetes, tendo uma muito. comemoração? Eu não sei o que é, não sei mesmo. Que coisa. Deu para escutar aí. Sim, fiquei. Esse é o horário ingrato que às vezes tem também. Ó, caramba, não sei Sim, o que mas tá tudo ótimo, não tá atrapalhando. Só é. foi curiosidade minha. Comemorando a nossa história aqui. Ai, sim, sim.
Enfim, aí assim, eu acho que foi evoluindo, assim, sabe, crescendo, né? Eu comecei a fazer vieram os encontros, né? No último ano de 1979, eu fiz um encontro, né, chamado de Primeiro Encontro de Gestação e Parto Natural Consciente. E esse nome já era quase um livro, né? Já dizia tudo, Sim. né? Então, só o título já era esse grandão, assim. E aí, assim, chamei todas as pessoas que tinham mais a ver com essa história, né? Pessoas, assim, é, bem legais, assim, mas não eram muitas, né? E foi um fim de semana, assim, né? E a gente trabalhava e morava no mesmo espaço, que era um espaço pequenininho, mas que a gente recebia plateias, né? Então, porque assim, nossa sala, né, de yoga não tinha nada, né? Era só um carpete e mais nada. Então, cabia todo mundo sentadinho ali no chão, né? Então, cabia bastante gente. E, enfim, a gente fazia satsangas, fazia todas essas coisas, e aí as pessoas chegavam e participavam. Esse evento foi o primeiro que a gente fez maior, assim. E aí peguei gosto pela história e comecei a fazer. Só que aí eu mudei o nome, cada vez era um nome diferente, sabe? Aí, assim, Mas dava um nome. sabe qual é o nome popular? São os Encontros da Fadinha. Pois Os é, encontros anuais da Fadinha no Rio de Janeiro. Isso é famoso, né? Isso ganhou é, corpo. As pessoas esperavam o ano inteiro para poder estar junto, né? Recarregar as baterias, as crenças também, né? é. De Isso, encontrar sua tribo. eu resgatei esse título, esse nome, no início dos anos 90, quando reencontrei algumas pessoas da Eco 92, que teve aqui no Rio, né, no Aterro do Flamengo, no Parque do Flamengo. Aí fui encontrando várias pessoas e falei assim, gente, e foi uma época muito difícil assim para a gente, da história do nosso movimento, porque foi quando explodiu a cesariana no Brasil. Né? Foi uma coisa assim absurda, veio junto com os planos de saúde, porque antes pouquíssimas pessoas tinham plano de saúde. Então, assim, aí vieram os planos de saúde e as pessoas pagavam o plano, já que estavam pagando o plano, queriam ter pelo plano. E o plano é a mesma história de agora ainda, né? Quase não tem ninguém, muito raramente se encontra alguém que queira, né, acompanhar um parto humanizado com o tempo da mulher, com o tempo do bebê e tal. Então, assim, ninguém dá muita atenção para isso e sempre ganham muito mal, né? Então, é um erro do sistema, né? Porque, assim, a gente paga caro para o plano de saúde, o plano de saúde paga pouco para o médico quer ganhar bastante e quer fazer quantidade e não qualidade. Então, é uma situação bem complexa e foi a época que todo mundo. Eu estava me arrumando assim para fazer assim, gente, eu vou para a rua, vamos fazer passeata, vamos fazer alguma coisa. Eu tava começando, aí algumas pessoas falaram para mim: não, Fadinha, em vez de fazer passeata, a gente vai se reunir. A gente vai se. Então, aí eu falei: então eu vou resgatar. Aí eu resgatei esse título, né? Aí fiz o segundo encontro de gestação e parto natural consciente em 92. 93 já veio o terceiro. Aí não parou mais, né? Sim. Então, e aí esse de 93, a gente já acolheu a Reúna, que a Reúna já tinha nascido. A Isso, Reúna, então, calma, deixa eu só então é, puxar um pedaço de um fio. A uhum. sua formação, você fez fora do Brasil? Você recebeu material pelo correio? Como é que foi a sua formação como Vida, doula? Foi a ah, vida vida, mesmo. vida, vida. Você descobriu que aquilo que você fazia tinha um nome e tinha uma. Nessa época ainda não tinha nome. Não O tinha nome veio nome. lá para 97, mais ou menos. Hum, Que o nome veio. Não tinha, quer dizer, o nome acho que chegou aqui no Brasil, que eu me lembro, assim, 95, 96, 97 é que começou a ser usado mais esse nome por aqui, né? E foi entendi. de repente, assim, né, também. Então, mas eu estava no trabalho de parto, quando o obstetra chegou e falou assim, você é uma doula. Eu falei, o que é isso? Aí eu pensei que ele estava falando, brincando comigo, assim, né? Eu falei, não, o que Você é é isso? uma tola? Você é uma É, tola? pois é. Então, aí que eu descobri que, né, que estava sendo denominada a doula com esse nome, né? Entendi. Mas Então a assim, eu gente. Hum, fui autodidata sempre, né?
E estudava muito, pesquisava muito, né? E muito na intuição. Como eu já trabalhava com terapias naturais, quer dizer, aplicava na minha vida, tudo aplicado na minha vida, né? Sim. Então, pontos de Doim, uma porção de coisas, né? Acupuntura, alimentação natural, tudo. Então, tudo isso, todo esse universo já fazia parte da minha vida, né? Já veio fazendo parte da minha vida desde lá. Então, era uma coisa só para poder passar para as pessoas também aquilo, né? Coisa do yoga, né? Então, relaxamento, tudo. Tudo que eu faço agora eu já fazia naquela época, Sim, né? sim. Então, não tem mistério. Só ganhou contornos, né? Só ganhou É. contornos. Me conta do nascimento da Reúna, da sua participação na fundação da Reúna. Como é que foi? Então, aí nesse medo que a gente estava, né, de perder, porque nessa época foi muito louco, né, porque assim, os obstetras que estavam atuando nos partos na época, eu me lembro deles se encontrarem assim, perguntar para o outro, você está tendo partos? Não, ninguém estava tendo mais parto, porque estava todo mundo indo para os planos de saúde. Então, estava muito louco isso, né? Aí eu falei, nossa, não é possível isso. Então, aí a gente combinou, né? Foi gente do Brasil inteiro, né? Foi combinado de encontrar em Campinas, na chácara do Hugo Sabatino, que tinha uma chácara lá. E aí a gente foi para lá, todo mundo. Tinha umas 30 pessoas, ou 40, mais ou menos, por aí. Né? Então, essas pessoas todas, a gente ficou reunido lá um fim de semana inteiro, vários dias, assim, né? Então, isso foi muito, muito reconfortante, porque a gente viu que a gente tinha pessoas que pensavam igual e que queriam uma mudança, e que queriam um resgate, né? Do parto, né? E pronto, e aí dali já saiu o nome Reúna e tudo, e aí foi em outubro, em novembro a gente estava todo mundo já que estava lá, já estava aqui no Rio, para participar do terceiro encontro de gestação e parto natural consciente. E ganhou ritmo, né? E aí a gente acolheu a Reúna, no início a Reúna não tinha sede, não tinha nada assim como uma estrutura, né? Uhum. Então, por um tempo, ficou com a gente, ficou, né, depois foi para Recife, depois foi para Goiás primeiro, depois foi para Recife, quer dizer, teve umas histórias assim, né? Foi variando os lugares, né? De onde a Reúna foi passando, né? Até que depois, muito mais recentemente, foi para Brasília, né? Por uma estratégia, né, de estar em Brasília para estar lá perto do Ministério da Saúde, perto do poder, né? Então, poder influenciar as políticas públicas e tal. E foi muito bom ter acontecido isso, né? Foi muito bom. Enfim. Sem dúvida. E aí, A Doula no Parto. Esse livro é o primeiro que trata do tema, que traz o nome da doula, que trata da função. Me conta a inspiração para fazer, se você já escrevia antes, e qual que foi o impacto da publicação do livro na época. Foi fim dos anos 90 aí, né? Não, fim dos anos 90 foi o Meditações para Gestante. Foi o meu primeiro livro. Ai, que eu também li. É incrível, Fadinha. Foi tão importante para mim. Foi assim, eu já estava com muita vontade, né, de fazer, de organizar o meu trabalho, né, o que eu fazia e tal, para poder passar para as pessoas. E essa ideia do CD junto com o relaxamento dirigido, né, e tudo aquilo, era uma coisa que eu queria muito, né? Então, aí eu fui convidada pela editora Sextante para fazer. Na época foi a editora Sextante. E aí foi um privilégio, né? Então, foi feito o livro, né? Meditações para Gestantes, em 99. Aí depois, em 2003, que foi lançado A Doula no Parto. Né? Foi assim, juntando todas essas ideias todas relacionadas com o parto e com o nascimento e com o serviço. E com o yoga. Com o yoga, tudo junto, né? Tudo junto e misturadinho, né? Então, assim, pegando coisas daqui e dali. E aí fui elaborando isso, né? Então, uma coisa que foi acontecendo mesmo. Aí coincidiu de foi uma época que... tem muita história entre uma coisa e outra, né? Teve os encontros... Conta qual você quiser. Contas contáveis.
Entre um ano e outro tinha os encontros, né? E geralmente era novembro, às vezes outubro, mas geralmente era novembro. Todo mundo já se programava para novembro estar no Rio de Janeiro para o nosso encontro. E a gente fazia sem dinheiro, com a cara e a coragem. Né? Nessa época de 93, que a gente estava no Hospital da Lagoa, que é um hospital público. Na época a gente conseguiu um auditório lá e fazíamos lá. Aí a Secretaria Municipal de Saúde nos descobriu lá, daqui, a Secretaria. E aí, pessoas médicas maravilhosas, feministas, incríveis, sabe, fantásticas, que fizeram todo um trabalho aqui no Rio também. O Rio ficou um modelo, assim, por conta da Secretaria Municipal daqui do Rio, virou um modelo para o Brasil inteiro da humanização, né? Foi incrível esse período. A gente teve, durante 10 anos, mais ou menos, secretário de saúde que não mudava. Mudava política, entrava prefeito, saía outro prefeito, ficava aquele mesmo secretário de saúde, que ele fazia um trabalho tão legal, sabe? Que demais, que Foi bons demais, tempos, hein? Dá foi até um incrível. saudosismo. E as mulheres que estavam que a maior parte eram mulheres, né, as médicas, eram incríveis. Então eles começaram, a secretaria começou a me apoiar, entendeu? Apoiar os encontros. Aí fazia o cartaz, o folder, essas coisas assim que a gente não tinha dinheiro. Então Uhum. entravam com essas ajudas assim, com divulgação, com um monte de coisa. E várias pessoas incríveis, né, nesse período, né? De lá da secretaria, depois entrou a Secretaria de Estado também, e futuramente a superintendente de saúde que estava aqui no Rio durante vários anos, aqui ela foi para o Ministério da Saúde, para o Programa da Saúde da Mulher. Então, assim, teve uma influência muito grande, né, nas políticas públicas que a gente tem ainda agora, que tomara que não destruam, né? E que depois entrou a Esther, né? A Esther Vilela e tal, e que, enfim, cada pessoa pode contar do seu pedacinho, né? Ela E contou, foi linda, foi é, lindo. E é exatamente parabéns. isso, ela menciona a Secretaria Municipal da Saúde e você, os encontros. E como sem política, a gente fica encurralado mesmo, né? É, isso. Volta para aquela sua situação dos anos 80 de ter que ficar muito às margens do sistema para conseguir algo respeitoso, né? Pois é. E aí a gente, nesse período, aconteceu uma coisa muito, mas muito legal, que foi em 2000, não, antes, em 99 ainda, quando eu consegui lançar meu livro, Meditações, Hum. teve também a primeira lista de discussão do Yahoo, Isso, a lista me Parto Natural. conta. A A chegada da lista internet revolucionou a história revolucionou também. tudo. Então, assim, a lista Parto Natural que eu criei, assim, foi inspirada na lista de amamentação que ainda existe do Marcos Renato, aqui do Rio, né? Então, eu falei, caramba, se ele faz isso, uma lista de amamentação, eu vou fazer uma lista de parto. Então, eu fiz, né, a lista do Yahoo e que deu muito certo. Foi a lista da Parto Natural foi tão fantástica que conseguiu, assim, juntar todas as pessoas, todos esses profissionais do Brasil inteiro. Era um encontro de gestação e parto natural consciente diário, em vez de ser Isso uma é vez por semana. 99 e 2000. Isso aí. Inclusive, a Ana Cris estava na lista. Ela, nessa época, ela estava parindo, ela estava tendo filho. Aí Sim. estava numa época assim. E um monte de outras pessoas que dali distribuiu. Aí começou a proliferar um monte de listas. E aí teve lista de tudo, né? Lista da Reúna, lista de tudo. Então, é assim, deu vários filhotes essa lista que era a nossa maior, e a primeira também, e aí produziu um monte de listinhas, né? Filhote, né? Sim, E foi e assim, também as ferramentas de busca. E Orkut, você participou também? não, Não estava lá na não. rede social. Eu Tá. sei que tá, assim, tinha várias pessoas que me falavam do Orkut, mas eu nunca conseguia entrar, não tinha bem um pouco de aversão, assim. Eu falei assim, não, eu não tenho interesse de ir. Nunca Era na fui. lista Parto Natural, então. Foi por ali. A lista Parque Natural. E aí foi incrível, porque nesse mesmo ano, em 2000, e pela lista Parque Natural, a gente conseguiu reunir muita gente, né? Uhum. Para
conferência, a primeira conferência internacional do parto humanizado no Brasil. Internacional. Lá Que em veio Fortaleza. Michel, essa, né? Em Fortaleza. E conheci todas essas pessoas fantásticas, maravilhosas. A Ana May Gaskin, o Michel Odan estava lá, enfim, a Robbie Davis Floyd, todo mundo assim fantástico estava lá. Então, assim, e eu fui assim, caraca, sabe? Eu me lembro assim, eu nunca cheguei como VIP em algum lugar, eu cheguei como VIP num lugar lá, fiquei, sabe? Que Foi muito maravilha! grande, sabe? Merecimento, Foi fadinha. muito grande aquilo. Eu fiquei na suíte, sabe, fantástica, do Hotel Fantástico. Então, assim, nossa, foi lindo, assim. E todas as pessoas, personagens aqui do Brasil, que participavam dos nossos encontros, estavam lá. Aí foi máximo. E essa primeira conferência internacional, não sei se alguém já tinha falado dela para você. Alguém já tinha falado? Daphne Hatner. Ah, tá. Eu acho que ela, não sei se ela estava lá em Fortaleza, mas essa primeira Ela conferência, me contou de um calor, que estava um então ela calor estava. esperando chegar, esperando o ministro vir e não vinha. José Serra? Não me Acho que lembro, sim. me lembro Ela me das contou da coisas. perspectiva dela, né? Então, aí essa conferência, eles esperavam 1.000 pessoas. E foi o Chegaram dobro. 2.000. Então, veio gente, tinha muita gente do Japão, muita gente da América Latina, muita gente de tudo que é lugar. Foi um arraso, foi uma coisa incrível, foi um marco mesmo, né? Porque Fortaleza tinha o Gabo de Araújo lá, eu conheci, cheguei a conhecer ele nos anos 80, né? Eu visitei lá Fortaleza, fiz um estágio com as parteiras lá, né? Atividade de escola lá. E, assim, foi assim. Então, o meu conhecimento foi meio autodidata, mas, assim, em loco também, né? Claro. Participando das coisas, assim. Enfim, aí foi um marco, né? Foi incrível, né? Aí a Reúna já existia, então tudo foi ficando mais profissional, né? Tipo isso, né? Um pouco mais. E depois teve a segunda Conferência Internacional do Parto, que foi feita pela Reúna aqui no Rio Centro, e que tiveram 2.500 pessoas. Então, os mesmos personagens, 5 anos depois, em 2005, né? Então, enfim. Você perguntou do livro, eu não respondi. Respondi? Do livro? Responda, responda. A doula no parto. Então, eu juntei algumas histórias de parto, algumas fotos, né? Tudo foi meio assim, feito, né? Com doação das imagens, né? Das pessoas, né? De grávidas também para fazer as fotos que tem no livro, né? Para mostrar as coisas que a gente pode fazer num parto, né? Então, em estúdio, né? Fazendo isso assim, com cara e coragem também, né? Então foi isso. E aí, em 2003, ele foi o meu segundo livro. Em 2005, Depois teve mais um, né? Yoga para gestantes? tem 4 livros. Fala, eu tô perdendo algum, então. Teve Yoga para gestantes? Yoga para Gestantes foi lançado nessa Conferência Internacional do Parto no Rio Centro. Então, em Uhum. 2005. Aí depois eu tive mais um que foi em 2011, que é o Diário da Gestante, que é um Sim. livro para você escrever nele também, né? Precisamos Então, é um conversar. diário e é assim, todo baseado nas recomendações da OMS. E por falar nisso, a gente teve, né, nesse meio tempo também, cada vez é bom lembrar disso, né? Não sei quanto tempo a gente tem, mas assim, é bom A lembrar gente que tem 20 minutos, são muitas contrações ainda, respiremos. estamos no período ainda nem no expulsivo, ainda estamos na fase ativa, Na né? transição. Isso. Então, aí a gente teve em 1985 as primeiras recomendações da OMS. Uhum. Não eram ainda recomendações baseadas em evidências científicas, eram baseadas no saber daqueles caras que se reuniram lá em Fortaleza. Então, assim, foi em Fortaleza também, em Uhum. 1985, porque tinha o Galba de Araújo lá, né? Então, é um cara fantástico. E, enfim, é, aí aí depois vieram as evidências científicas em 96.
as recomendações da OMS em 96, que aí consolidou muito do que a gente já fazia. Foi legal, porque já em 85, tudo que a gente já fazia estava ali falando, sabe? Você está no caminho certo, é isso mesmo. É por aí que você tem que seguir. Então, isso foi dando um alento para a gente. Falei, poxa, a gente está no caminho certo, é esse o caminho, e vai dar certo. E aí, quando vieram as evidências científicas, então, Um falando até casamento. da doula, né? Até da doula, né? Nas recomendações da OMS, falando do parto domiciliar, falando da doula, falando da presença da doula, a importância, falando de não fazer as intervenções, né? Enfim, Suporte dando contínuo, tudo. é, Uhum. isso tudo foi muito, muito importante. Então, assim, rigor, né? Revigorou. Uhum. Revigorou. Por isso que, assim, eu senti vontade de fazer o livro, né? Foi incrível. Maravilhoso. Nossa, eu sou muito grata, de verdade. Quando é que você se deu conta que a doula, assim já chamada doula, chegou para ficar? Que é uma ocupação, uma profissão, que é algo a ser multiplicado? Durante muito tempo eu trabalhei meio que sozinha, né? Sim, depois É, chegou a Ingrid, eu conversei com ela também. a Ingrid já fez um dos cursos que a gente dava, né? Isso, Um dos cursos, né? Foi em 2004 a Ingrid, eu acho. Eu me lembro porque eu tenho uma gravação dela fazendo estágio. Você já conversou com a Ingrid? conversei, foi lindo. Cara, que legal! Foi Então, maravilhoso. ela é ótima, maravilhosa. Então aí eu me lembro, e ela tá nessa gravação. Ela tá nessa gravação que eu filmei, né, no estágio, acompanhando as doulas, né, que foram que fizeram esse curso, que foram formadas nesse curso desse ano. E aí eu filmei, e a Ingrid está lá, sempre fazendo no Hospital Público aqui do Rio, fazendo tipo um estágio, né? Uhum. Foi muito legal. Então, assim, e nessa época também, eu conhecia a Ingrid também por conta da casa de parto de Realengo. Foi aí que eu conheci a Ingrid. Na verdade, foi uma luta para poder botar a casa de parto de Realengo em pé. Eu conheci a Uhum. Ingrid das listas e depois por telefone e depois eu comecei a assinar tudo que é documento, eu e ela, né? Mas eu como Instituto Aurora, como que não tinha que ter ONGs, não tinha E muita ela enquanto usuária, né? e ela conta usuário e tal, e, enfim. A gente, no Ministério Público, a gente participou de audiência pública, de tudo. Aí foi uma loucura. Então, a gente foi uma vez lá em Bangu, não sei se era Bangu, relembro, não, acho que era Bangu, para poder participar, né, enfim, desses eventos, assim, né, para poder protestar, poder estar junto. Mas foi muito ativismo, sabe? Muito ativismo. Muitas coisas importantes e aquela coisa que eu falava assim, lá no início dos anos 90, vamos para a rua e tal. Depois, 2000, nos anos 2000, teve muita rua. Teve muito Eu mais fui rua do que nos bastante, já anos... na próxima década. A primeira Isso, em 2011 para manutenção do curso de obstetrícia na IASH. E aí eu fui é, muito para a rua também, mas isso bem depois. Eu ia é, te perguntar, a gente tem 10 ou 15, eu fico meio de olho nesse negócio porque o Instagram é um pouco temperamental. ele pegou a gente de repente, né? Mas nessa época você já sentiu então que chegou para ficar, começou a multiplicar, você começou a fazer formação para outras doulas, verdade? Foi no início dos anos 2000 que a gente teve. Ó, em 2001, eu criei, dentro do encontro de gestação e parto natural conscientes, o primeiro encontro nacional de doulas. Mas não Uhum. existia ainda a associação de doulas, não existia nada assim. Eu criei um encontro para poder reunir, para a gente conversar sobre isso, dentro do nosso encontro. Então, Uhum. aí teve o primeiro encontro de. Aí depois, muita falação, muita coisa para lá, muita coisa para cá, vamos criar uma associação. Criamos a associação que a Código gente de ética, lindo, né? a gente criou a Associação Nacional de Doulas, a ANDO, mas não Uhum. deu muito certo, não. Criamos num momento meio errado, com pessoas assim fictícias, não deu muito certo, não. Foi um negócio que desabou assim de repente. Então, assim, ficou. Para mim, eu tenho um pouco de trauma desses momentos. Então, assim, foi bem esquisito, né? Mas, assim, funcionou. E o mais incrível, porque a ANDO criou um nome. Tinha um nome nacional. E aí foi difícil desconstruir a onda, porque eu queria Aham. construir porque estava tudo errado, entendeu? Não assim o trabalho que a gente estava fazendo, mas a coisa como instituição, entendeu? Estava muito errado. Então, assim, foi uma coisa. Foi registrado em 2004, né?
E aí seguiu até um tempo, até quando eu consegui, ai, finalmente tirar das minhas costas esse peso, né? Então, mas tive que ralar muito para Não são flores apenas, né? É, E agora eu vejo que a gente está num momento de muito obscurantismo, quase é. persecutório. Onde é que a gente ainda precisa atuar? O que que a gente precisa fazer? O que que você vislumbra aí? Que eu imagino que haja até uma clarividência, porque a maneira como você desbravou esse caminho é inexplicável. O que que Não você ainda sei. enxerga adiante, Eu acho que eu Fadinha? tive foi uma pessoa certa na hora certa, talvez, né? Nasci da forma que eu queria ter nascido, talvez, né? Assim, não só eu, mas os meus irmãos também, né? Foi graças à minha mãe. E eu pari do jeito que ela pariu, entendeu? Então, assim, foi um pouco por aí, né? E, mas assim, e teve incentivo de algumas pessoas, né? E eu acho que foi esse o filão, né? Que eu tive, e um momento assim que não tinha concorrência praticamente, né? Sim. Era, era assim, meio que. Por isso que assim, quando falam, né, se a primeira doula do Brasil, eu gosto de corrigir, a primeira doula profissional do Brasil. Porque assim, Ótimo. doula é a pessoa que sempre existiu na humanidade. A Sempre. comadre, né? A Isso, vizinha, a prima cunhada. isso, que está ali dando suporte físico e emocional para a mulher. Tem a parteira que apara o bebê, mas tem aquela mulher que está fazendo massagem nas costas, que está dando a mão, que está ajudando, que está limpando Exatamente, o sim. suor, enfim. Esse papel da doula, né? Assim, então isso sempre existiu. Mas eu quero, aí quando eu comecei a trabalhar, né, atuar profissionalmente como doula, aí sim eu vislumbrei isso, que era uma coisa assim de empoderamento mesmo da mulher, né? Aliás, essa palavra cresceu muito no nosso movimento dos anos 90 para o 2000, o empoderamento da mulher, o direito de escolha da mulher. E eu luto por isso até hoje, porque eu acho que muita mulher ainda não está empoderada, muita mulher Uhum. ainda não se sente assim. E é a sorte que a gente está num momento fantástico dessa mulherada nova que está aí, essas Isso. feministas novas que sabem tudo. É fantástico isso. Então, acho que ninguém mais engana essas pessoas, entendeu? Então, são pessoas Maravilha. que, assim, pode destruir as instituições, mas ficam as pessoas, entendeu? É igual assim, você queima uma biblioteca, mas o livro você está decorado, o livro está dentro de você, entendeu? Então, assim, tem um filme, né? O Fahrenheit 4, sei lá, o número do livro, o nome do livro, que é um filme fantástico isso, né? Então, assim, realmente, eu acho que a gente faz parte. Isso eles não vão destruir nunca mais. Eu acho que a gente. A Daphne foi uma pessoa que eu conversava muito e eu estava meio desanimada agora, alguns anos atrás, assim. Eu falava, Daphne, acho que a gente não tem mais jeito, não. Acho que a gente nunca mais. Ela falou, a gente está virando. Ela falava muito isso para mim. Ela falava, a gente está virando, Fadinha. Entenda que a gente está virando. Porque ela estava lá em Brasília, ela percebia as coisas, os movimentos. E aí ela falava, eu não acreditava muito. Agora a gente virou, né? A gente Virou. virou, a gente não está virando mais, a gente já virou. Então as pessoas, as mulheres procuram pelo parto humanizado, procuram por pela doula. Eu acho que isso não volta, não tem mais volta. Por mais que se queira, sabe, acabar com isso, não vai conseguir, porque isso está dentro agora das mulheres e não tinha essa história. Quase todo mundo, assim, não sei, assim, da tua geração, das gerações anteriores, tinham nascido de cesárea, Sim, que não é uma foram história. amamentadas. A maior Sim. parte das pessoas. Então não tinha uma história, agora está tendo história, entendeu? Então de lá para cá começou a ter um movimento maior. Então essas pessoas que nasceram de uma forma humanizada, com respeito e tudo, Não foram retrocedem. não vai retroceder, não vai retroceder. Por mais que a gente tenha personagens, né, e que estejam no momento sombrio, eu acho que a gente é a luz desse momento. A gente vai continuar dando a luz, né? E a gente vai continuar dando a luz. E a luz entra em tudo que é lugar, né? A gente, quando quer dormir no escurinho mesmo, a gente tenta abafar todas as luzinhas, assim, para a gente conseguir ficar bem no escuro. E é difícil, né? Porque a luz invade. Então, é isso. A gente Ah, vai ter sempre a luz. que maravilha.
Nossa, gratidão. Eu tô emocionada aqui. Eu acho que a gente tem 9 minutos e por mim eu fico escutando ou que você receba esse carinho. São 25 pessoas agora acompanhando a gente, se inspirando com essa história. E eu acredito que os próximos anos vão precisar dessa luz, vão precisar dessa inspiração. E é por isso que eu abro também esse espaço. Porque vocês todas que começaram a atuar lá nos 80 abriram um caminho que está estabelecido, mas agora parece que tem alguns obstáculos, a gente vai precisar de recomeços também. Então, olhando para trás, a gente se inspira para o que vem à frente, Então, o que sabe? que acontece com as Olimpíadas? Não tem a tocha, que você tem que ir passando a tocha para... Isso. Não, a gente tem que passar a tocha. Então, a tocha está aí, né? Manter ela acesa é um desafio. E eu acho que é um desafio que dá para todo mundo levar, sabe? Eu acho que é muito importante isso. Eu acho que precisa ter gente, assim, ativista mesmo. Eu ouvi de muitas pessoas durante muito tempo, quando eu estava ainda naquela batalha de conseguir, não tinha dinheiro, como é que eu vou fazer o encontro de novembro, está chegando e não tem nada. Aí as pessoas falavam assim, você está fazendo uma coisa que não é sua. Você está fazendo uma coisa que o poder público tinha que estar fazendo. Eu falei assim, Sim. mas se o poder público não faz, alguém tem que fazer, né? Tem que fazer. Uhum. Então as pessoas me criticavam um pouco assim, entendeu? Então é isso que a gente tem que olhar, sabe? Eu acho que assim, a gente não ficar esperando que o poder público vai fazer isso ou aquilo, a gente faz, né? A gente tem que botar a mão na massa e fazer, né? Isso, vamos Então, embora. do jeito que a gente conseguir fazer, mesmo que seja pequeno, o pequeno um dia fica grande. Então, assim, a mesma coisa, a gente planta, é uma sementinha, a sementinha é uma pequena, né? Pequenininha, você planta e um dia ela vai brotar, né? Então, a gente pode fazer uma floresta de mulheres fantásticas, de bebês fantásticos, de homens fantásticos, de pessoas incríveis, né? Que têm outra consciência. Eu acho que a gente está num momento, assim, de trevas, mas eu acho que isso ajuda a fortalecer quem tem luz, né? Então, É a verdade. gente não pode desanimar, a gente tem que entregar a tocha para outra pessoa, né? Mas eu ainda vou segurar a tocha por muito tempo, eu Ah, preciso. é sua e temos muitas mãos aqui, muita gente mandando carinho, mensagens. A Fadinha me ajudou, foi minha guardiã, eternamente grata. Parabéns, Fadinha. Quem Também que tem falou? outras. Olha, peraí, que eu preciso Eu pôr vou de ver. novo o óculos. Eternamente grata foi a Miriam Lee. Fadinha foi minha guia quando eu nem imaginava parir em casa. Sou eternamente grata. Que legal. Gratidão a todas que nos antecederam. Viva Fadinha, vagalumes e candeeiros pelo mundo. Esse fato definiu uma trajetória radical na minha profissão. Fadinha, você é demais. Isso é Elizabeth Werner. Parabéns por todo esse seu amor pela humanização. Nós somos o poder público, né, Fadinha? Isso Armila, aí. Doula. É isso aí. Dani Rosa, tão bom ouvir tudo isso. Parabéns, Fadinha. Que coisa mais linda, Doula Laís, Doula Paloma, Regina. É uma inspiração e é uma força. Eu me sinto renovada hoje, nessa tarde. E sou uma dessas mãos que segura a pira e que a É. gente esteja juntas aí nesse caminho. Segurando, né? Todo mundo, né, se abraçando e se ajudando. Eu acho que é muito importante esse momento que a gente está, né, aparentemente desarticulado, mas a gente olha a rede que está aqui, olha Sim. você fazendo essas entrevistas, olha só, cada pessoa faz o seu papel. Então, Uhum. é super importante. Você está alinhavando o fio da história. Eu falei para você, né? Isso. Então, assim, isso é fundamental que alguém faça isso, né? Sabe quando eu tô em Ubatuba, que é uma cidade muito pequena, e aí eu trouxe um curso de doula para cá. E aí me Uhum. falaram assim, mas você vai botar concorrentes na cidade? Eu falei, eu não quero concorrentes, eu quero um exército, eu quero soma, eu quero quem me ajude, eu quero que a gente esteja olhando na mesma direção. E foi a Uhum. melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Uhum. Né? E é um pouco Importante. isso que você está dizendo também. A gente precisa de muitos mais braços. Cada uma vai ter um olhar, uma potência, uma perspectiva, né? Exatamente. E acho que sim, não é só a doula, né? Então, assim, é tudo, né? São as É mulheres tudo. que vão parir, são os casais, Exato. são os outros, os profissionais envolvidos com a questão do parto. Todos eles tendo essa consciência,
Ninguém, olha, pode acabar com toda a pessoa, mas não acaba com a consciência da pessoa, né? E Então, esses bebês que chegam numa atmosfera de proteção, independente da via de parto, mas que eles estão sendo protegidos desde a gestação, que vem com uma outra envergadura, que vem com uma outra consciência, e esses não retrocedem mesmo, né? eu acredito muito nisso, que eu acho que a gente tem uma missão, né? E esses bebês também estão vindo para ter uma missão aqui, a gente está mudando, tem que mudar a humanidade mesmo, né? Tem que fazer todo mundo enxergar, né? Eu acho que essa elevação da consciência vai precisar acontecer e está já acontecendo, né? Eu acho que tá. Eu não sei se você viu a live do Michel Odan, completando 90 anos, tá lá Eu vi salvo um no pedaço, Facebook. eu E vi um ele, pedaço. É e muito ele foi categórico no seguinte: para mudar é necessário uma coisa só, escolha bem a sua mãe. Então, eu é. queria terminar dizendo que você começou certo. Como era o nome dela? Minha mãe, Maria da Glória. Maria da Glória. Então, eu sou muito feliz que você escolheu Maria da Glória e que sua filha te escolheu e a sua neta escolheu sua filha e assim que essa linhagem É. perpetue. Fadinha, estou muito feliz. Queria encerrar com o meu beijo nos pés, gratidão e de mãos dadas aí, viu? Muito, muito obrigada. A live fica salva, eu subo para o IGTV, depois para o YouTube, se tudo correr bem. Depois faço pequenos trechos para soltar e a gente vai conversando. Tá Todas ótimo. estão Muito obrigada saudando aqui. pelo convite, muito obrigada para todo mundo que está aqui, né? Claro que tem muito mais história, mas assim, o tempo da gente é curto, né? Então a gente precisa Vamos dar fazer mais e uma conte resumida. comigo no que você precisar também, certo? Tá ótimo. Estamos unidas. Um beijo grande. Beijo grande. Obrigada, Obrigada a gente. você, obrigada a todo mundo. Que coisa mais